Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente repercutir alguns jogos dos estaduais, né? Ontem a gente teve o jogo do Galo, ontem algumas partidas, hoje mais algumas partidas. Eu começo já por esse jogo do Galo, esse polêmico jogo do Galo, essa partida onde o Atlético Mineiro saiu vencedor 1-0, gol de pênalti do Hulk, e a polêmica ficou por conta, né, de uma marcação de penalidade, né, um pênalti que a arbitragem marcou aí uma falta do Sidmar no Ademir, e um lance, cara, assim, que a gente vendo em câmera lenta, fica claro que não aconteceu absolutamente nada. Mas o árbitro da partida está atrás dos dois jogadores, e pelo ângulo de visão dele, e até por uma das câmeras, mesmo vendo o replay, parece que de fato acontece uma cotovelada, né? Então o árbitro, não digo que estava mal posicionado, mas pelo ponto de vista dele, parece que foi uma falta, né? O, o Ademir teve todo o mérito aí de conseguir cavar muito bem, fez uma boa encenação, e o lance para mim, o pênalti para mim não aconteceu. Por torcedor do Atlético, provavelmente vai falar que foi. As brincadeiras, óbvio, vão continuar em relação a marcações de pênalti para o Galo. O fato é que é um lance difícil, assim, é aquilo que algumas pessoas defenderam em relação à final do Mundial com o Palmeiras, né? Cara, faltando pouco tempo para acabar os acréscimos, para levar para as penalidades, essa partida do Galo, faltando poucos minutos para a partida acabar, não é, de repente não é o momento para marcar uma penalidade ali, porque você pode acabar prejudicando uma equipe ou outra. Claro que, dadas as devidas proporções, o lance do Palmeiras para mim foi, mas para alguns é contestável, enfim. Fato é que essa marcação não aconteceu, mas assim, se você vê o lance em velocidade normal, parece que acontece uma cotovelada, parece que há uma intensidade ali, e, cara, não dá para muito julgar a arbitragem. Agora, acaba prejudicando o Atlético, né? E o Hulk, que não tem nada com isso, foi lá e marcou mais um gol. Então o Atlético saiu vencedor, um Atlético que se preservou, se poupou, né? Rodou alguns jogadores, focado obviamente na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então, partida com um lance polêmico que se encaminhava para o empate e acabou prejudicando a equipe menor, né, que é o Athletic Clube. Então, nessas horas que a gente fala assim, de repente não cabe uma sensibilidade da arbitragem. Claro que assim, se foi pênalti, no caso do Chelsea, tem que marcar. Até porque lá houve interferência do árbitro de vídeo. Mas nessa partida em especial do Atlético, como não há árbitro de vídeo, aí eu acho que vale o bom senso da arbitragem, né? O árbitro foi muito convicto, então seria muito difícil, né, voltar atrás, ele, enfim, considerar a sua decisão. Ele foi muito convicto no lance. E pelo o ângulo de visão dele, eu acho que, imaginando, vendo de costas, se a gente vê de frente, é claro que não tem nada, mas de costas é muito duvidoso realmente, né? Pela forma como o Ademir cai para trás, né? Parece que ele toma de fato uma cotovelada. E aí, né, repito, o Hulk não tem nada com isso, foi lá, marcou e decretou a vitória do Atlético Mineiro, né? A liderança parcial do Campeonato Mineiro. E vou repetir, um Atlético que se prepara para a Supercopa do Brasil, né? Outro torneio, outra decisão que para alguns um pouco polêmico, porque o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, mas é aquilo que a gente fala, se está no regulamento, tem que ser feito, né? Não adianta a gente questionar agora o regulamento da competição, isso era para ser questionado antes, né? Que é uma situação muito rara de acontecer, né? De um time ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, por isso que ninguém falou nada. Era uma situação muito improvável, né? Até porque antes do Galo, quem ganhou foi o Cruzeiro, há muito tempo atrás. Então era algo difícil de se antecipar, e depois que acontece, aí vem as reclamações, obviamente, mas, repito, faz parte do regulamento, essa partida vai acontecer, e se o Flamengo sair campeão, aí vai gerar debate para muita coisa e de repente alguma coisa mude, né? E o que eu acho que seria o Flamengo não tem nada com isso, tem que ir lá fazer a sua partida e tem que ir lá para disputar, competir pelo título. Agora, se o Flamengo ganhar, não é contestando o título, mas
vai ser uma grande heresia, né? Porque o Galo ganhou as duas competições nacionais e, tecnicamente, é o supercampeão do Brasil, né? Tecnicamente. Mas, repito, não dá para a gente contestar agora o regulamento da competição, da decisão, enfim. Isso era para ser debatido antes. Aí, como aconteceu, agora entra todas essas discussões, todos esses questionamentos, mas, repito, e vou ser repetitivo, isso já estava no regulamento, então não tem muito que reclamar, não tem muito o que discutir. Tá, vamos passar para o América Mineiro. O América venceu por 2-0 a Patrocinense. Né, o América segue aí na sua caça ao Cruzeiro e ao Atlético Mineiro, né? Equipe de Série A fazendo a sua parte também no Campeonato Mineiro. Então, a gente sempre fala aqui no podcast, né? O Campeonato Mineiro, e não só o Mineiro, né? Os estaduais, em geral, a equipe de Série A vai pegar equipes, né, tecnicamente mais limitadas, né? E o papel é esse, o papel é ir lá e vencer. Não digo que é obrigação, porque aí é desrespeitar as outras equipes, que também estão se preparando, por mais que tenha limitações técnicas, as equipes que estão se preparando, mas está fazendo a sua parte, vence mais uma, vence com autoridade e segue aí na cola dos líderes, né, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Cruzeiro que inclusive joga hoje, pode passar o Atlético Mineiro. Vamos falar de gauchão agora. O Grêmio perdeu da União Frederiquense 3-1, hein? O Grêmio que trocou de treinador, né, mandou o Wagner Mancini embora. Depois da última partida, muitas vaias para o Wagner Mancini. A diretoria do Grêmio atendeu o pedido da galera, assim como fez a diretoria do Corinthians, e contratou logo em seguida, já anunciou o Roger Machado, né, que não treinou a equipe, então ele não foi para essa partida. Não sei se também ele preferiu ficar de fora, não sei se ele quis, enfim, se quis se preservar. Fato é que foi a primeira derrota aí do Grêmio nesse campeonato gaúcho, e o Wagner Mancini é demitido invicto na competição, né? Então um pouco estranho, não tinha, obviamente, não era querido pela torcida. Agora deixa claro, né, de repente, a falta de convicção, né? Cabe à diretoria, cabe ao departamento de futebol bancar o treinador se acha que se acredita no projeto, né? Porque o Wagner Mancini continuou, né, da temporada passada para essa. Agora, por um clamor da torcida, você vai deixar tudo aquilo que você acreditou entre as duas temporadas, vai jogar fora porque a torcida está pedindo a saída? Então aí é falta de convicção. Aí é tudo aquilo que a gente falou do Corinthians, vale para o Grêmio também. Se o Roger Machado chegar e não conseguir fazer o time render rápido, aí tá aí a resposta, né? Aí o torcedor vai ter que engolir, vai ter que aguentar, porque pediu para o treinador sair, se alegrou com a chegada do Roger Machado, que para mim é um grande treinador. Eu já falei algumas vezes do Roger Machado, né? Falei, pô, o Roger ganhou um estadual, né? Eu achava, na minha cabeça era o gaúcho, mas não é, né? O Roger ganhou com o Galo, né? O estadual com o Atlético Mineiro. Então é um cara que tem um título estadual. Imagino eu que ele passou muito tempo no Grêmio, né? Até falou depois em coletiva que tá voltando para casa. Então é um cara que tem uma identificação com o clube, é um bom treinador, ainda não se consagrou, né? Ainda fica devendo um bom trabalho, né? É um dos treinadores da nova geração que fica devendo assim, um grande título, um bom trabalho. E eu espero que agora a diretoria dê o tempo e dê o respaldo para o Roger Machado. É um cara que vai pegar a equipe andando, né? Não teve tempo de preparação, e o que quer que aconteça agora vai ter que bancar, independentemente do clamor do torcedor, né? Se já faltou convicção antes, agora uma equipe que está se preparando para a Série B, eu acho que não pode se dar o luxo de ficar com essas manobras, né, na sua gestão, só porque o torcedor está pedindo. Eu acho que a diretoria tem o dever de pensar primeiramente na instituição, que é o Grêmio. Então, se o trabalho do Wagner Mancini, eu não sei também, de repente lá entre a diretoria, o trabalho já não era bem avaliado, mas de qualquer forma era um trabalho invicto até então no Campeonato Gaúcho. Então, fica esses questionamentos, né? A gente obviamente vai acompanhar o trabalho do Roger, e eu pessoalmente vou torcer para que dê certo, né? O Roger, para mim, dos novos treinadores,
ele é um baita treinador. E ele mesmo falou na coletiva que ele já se reinventou várias vezes, já mudou o seu jeito de jogar várias vezes. Então ele está estudando, ele está tentando se atualizar. Agora vai caber o entendimento dele, né, de como ele vai montar essa equipe, de como ele vai propor o jogo para essa equipe, se vai ser mais criativo, se vai ser mais ofensivo, se vai ser o que quer que seja, né? Mas ele tem que estar com foco na Série B, né? O Grêmio tem que estar com foco na Série B. Não adianta cobrar um título gaúcho e não for bem na Série B. O Grêmio tem que se preparar. E o Wagner Mancini estava preparando a equipe para isso, né? Então, por isso que fica aí a minha decepção com essa gestão gremista, porque o Wagner Mancini claramente fazia um trabalho de preparação para a Série B e não para vencer o Campeonato Gaúcho. Essa não é a prioridade do Grêmio. Agora quer tapar o sol com a peneira? Não sei, né? Não sei se é o melhor caminho, mas enfim, vamos seguir falar do Internacional. Empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas, né? E o trabalho do Cacique Medina continua, né? Não rendendo, né? Mais reforços vão chegando e o Colorado não consegue engrenar aí uma grande atuação, não consegue engrenar uma sequência de vitórias. Isso obviamente traz o torcedor passional, né? Traz o torcedor aquela situação de descontentamento, de cobrança. É aquilo que, mesma coisa que eu falei do Grêmio, eu estendo para o Internacional. O foco tem que ser o que o Internacional quer para a temporada, né? A diretoria tem que ter isso em mente. A gente quer uma competição de mata-mata, a gente quer tentar o brasileiro, a gente quer só se classificar para Libertadores, enfim, tem que ter esse racional, porque o Cacique Medina ele tem que seguir com base nisso, né? E claro, o rendimento deixa a desejar, é um pouco decepcionante, até porque o Internacional, e aí todo respeito às equipes que vão jogar contra o Internacional, mas o Internacional e o Juventude, por exemplo, são as equipes gaúchas na Série A, né? A cobrança é na mesma medida. Você é uma equipe de Série A, então você precisa ter uma boa atuação, você precisa se sobressair, você precisa ser uma unanimidade contra as equipes de menor expressão. E eu acho que já deu tempo, né? Não adianta tá no início de temporada, tá em pré-temporada, tudo bem, tem tudo isso. E eu acho que o foco tem que ser na prioridade do Internacional. Agora, não dá para ficar passando rodada após rodada após rodada e fica, não, estamos em preparação. Agora já não tem mais aquela desculpa de que o condicionamento físico está pegando, que o entrosamento está pegando. Eu acho que já não tem mais essa desculpa. O time precisa começar aos poucos a dar resposta. Agora, se tudo isso que está acontecendo é um planejamento para o que o Internacional tem de foco, né, no restante da temporada, aí tudo bem, né? Eu acho que é um cara que precisa de tempo, ele está entendendo a equipe do Internacional, ele está entendendo, começa a entender o futebol brasileiro. Eu acho que ele precisa de tempo, né? Quando você contrata um estrangeiro, você precisa assumir que ele vai ter um tempo de adaptação e que esse tempo pode ser demorado ou não. Alguns chegam, já saem ganhando partidas, já saem empolgando o torcedor, e alguns precisam de mais tempo. E aí cabe à gestão, né, avaliar isso e dar o respaldo que o cara precisa. Porque senão o planejamento vai por água abaixo, né? E o Internacional ficou devendo muito na temporada passada. Então o início de trabalho não é empolgante, mas eu acho que precisa de tempo. Agora que chegou, que está se habituando, que está se ambientando, eu acho que tem que deixar e tem que confiar no trabalho. Ele foi contratado por um propósito, né? Que o estilo de jogo dele era aquilo que o Internacional queria. Então tem que dar o respaldo pro cara, deixar ele trabalhar, independentemente do que aconteça no Campeonato Gaúcho, porque os campeonatos estaduais, querendo ou não, é meio que um laboratório pro cara treinar, pro cara entender alguns jogadores, posicionamento de alguns jogadores, e também é um momento importante para a gestão tomar uma decisão de continuar com um projeto ou interromper e começar outro, né? Eu acho que a minha reclamação em relação ao Grêmio é porque o Grêmio não tem margem para erro mais. Não dá para ficar indo de acordo com a torcida, indo na onda da torcida. O Grêmio tem que estar focado na Série B. O objetivo maior é esse.
Então não dá para ficar fazendo manobra aqui, manobra ali. Ah, mas tem times na Série B que durante a competição troca o Botafogo trouxe o Anderson Moreira e saiu lá de baixo e terminou campeão. Tudo bem, essas coisas acontecem. Agora, não dá para achar, e a gente sempre fala aqui, não dá para achar que a exceção é regra. Esse que é o grande problema, achar que a exceção vai resolver. Esse não é o caminho. Tem que estar focado nesse planejamento para a Série B para que o clube volte à Série A. Então agora que já que demitiu o Mancini e trouxe o Roger precisa ter o tempo de trabalho e o respaldo para que ele consiga executar um bom trabalho no Grêmio, tá? Vamos falar de Campeonato Paulista agora, falar de Palmeiras. Palmeiras voltou a jogar o Campeonato Paulista após a ressaca do Mundial, após a depressão do Mundial. O Palmeiras entrou com vários jogadores reservas e venceu a Ferroviária por 2-0. Né? Gol do Murilo, gol do Breno Lopes, boas oportunidades também criadas pelo Wesley, pelo Daverson, mas o Palmeiras saiu com esse placar, saiu com esse resultado, um bom resultado, né? Mostra que o Palmeiras, fora de casa, né? Então mostra que o Palmeiras está focado na sua recuperação, não digo física, técnica, tática, o Palmeiras está focado na sua recuperação psicológica. Eu acho que esse é o maior fator e essa vitória mostra que o time virou a página, né? Se não virou completamente, pelo menos vai fazer jus, né? Vai tentar trazer alguma alegria para o seu torcedor, que seja pela Recopa, que seja pelo Campeonato Paulista. E curiosamente, né, os torcedores da Ferroviária, né, gritando sem Mundial. Eu acho que é importante os adversários ficarem atentos a isso, porque quanto mais eles fizerem essa pressão, é capaz do Palmeiras responder com mais futebol, né? Então, para aqueles que são rivais, né, os corintianos, os são paulinos, os santistas, cuidado. A provocação ela é válida, mas durante a partida ela pode ser um pouco traiçoeira, tá? Porque você pode tirar o sarro, você pode se divertir. A Ferroviária estava perdendo, enfim, já não tinha mais nada a perder, também vamos zoar, né? Não vou perder a viagem, é outro cenário. Mas um clássico é complicado. E essa pressão da torcida pode ter dois efeitos. Pode ter o efeito positivo do Palmeiras perder a cabeça e perder a partida, como também pode motivar os jogadores a jogar mais e isso pode ter o tiro pode sair pela culatra, né? Então fica essa... a Ferroviária já deu a primeira amostra do que vai acontecer com o Palmeiras agora. O Abel vai ter que trabalhar muito bem o aspecto mental dos atletas, porque isso vai acontecer várias e várias vezes ao longo do Campeonato Paulista e de todas as competições que o Palmeiras for disputar. Isso vai acontecer e o Abel tem que usar isso a seu favor. Ele tem que saber potencializar isso e provocar os atletas, né? Nesse sentido, de que os caras estão tirando sarro, agora a gente precisa ir lá e precisa dar a resposta. E isso pode ser positivo para o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras que volta muito bem, repito, com várias reservas. Alguns deixaram... alguns ainda um pouco desentrosados, alguns caras promissores. O Murilo, por exemplo, mostra que tem muita presença diária, né? O Patrick de Paula voltou bem, ele entrou como titular, ele cometeu alguns erros, sim, mas ele buscou, ele tentou, inclusive ele que fez a cobrança ali pro Murilo fazer o gol de cabeça. Então é importante, né? O Patrick e o Gabriel Menino, por exemplo, que se envolveram, não digo que polêmica, mas durante o Mundial, quando eles foram cortados, fizeram postagens enigmáticas, né? E o Gabriel Menino, aquela polêmica de ter curtido o post do Chelsea campeão mundial, que eu não vejo problema nenhum você prestigiar a equipe adversária, né? Eles foram superiores, eles foram merecedores, eu não vejo polêmica nisso. E aparentemente não deu nada mesmo, até porque não tem o que se falar. Assim, o cara tem não posso prestigiar os caras jogaram bola, né? Os caras também merecem. Agora, só porque venceu a gente não... Eu não posso fazer mais nada, né? Eu tenho que ser descordial com os caras. Eu não vi muita coisa, mas assim, o torcedor a gente sabe que é passional
E claro, o Gabriel Menino, querendo ou não, cometeu um agafe, né? Não era o momento de curtir aquela. Isso sim eu concordo, não era o momento. Tem que saber ter momento, né? E perdeu uma boa oportunidade aí de, de ter ficado na sua, né? Não ter criado polêmica. Alguns torcedores, a gente já repercutiu aqui, já nem querem que o jogador atue mais pelo Palmeiras. Ele entrou nessa partida pouco tempo, não deu para sentir muito, né? Então acho que o Abel já dá mostra de que está querendo recuperar o Patrick de Paula e eu acredito que ele também vai tentar recuperar o Gabriel Menino, né? E eu pelo menos neste momento eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Até porque o Palmeiras renovou com esses jogadores e certamente tem no seu planejamento recuperar o bom futebol desses caras para que consiga fazer uma grana numa possível venda. Então é importante isso, né? Esse trabalho do Abel, ele tem essa capacidade e eu acho que eles têm tudo para se recuperar. Eles têm futebol para isso. Agora eles têm que querer, né? Tem que mostrar dentro de campo. E para encerrar, Corinthians e São Bernardo, hein? 3-0 Corinthians. O Corinthians, uma máquina dentro de campo. Cara, é impressionante o que tem de qualidade esse Corinthians, né? E entrou de titular, né? Paulinho, entrou Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, né? Esses caras que todo mundo queria ver jogando junto, eles jogaram e jogaram muito bem. Tá? O Roger Guedes vinha tendo uma atuação lastimável e aí ele consegue fazer 2 gols, podia fazer um terceiro. Ele teve uma atitude muito bacana de deixar o William bater e aí o William fez o primeiro gol aí nesse retorno ao Corinthians. Então foi uma grande atuação do Corinthians, né? Uma grande atuação. O Fernando Lázaro está conseguindo tirar o melhor dessa equipe e essa equipe está ganhando corpo, né? Os atletas se entrosando, né? Ganhando mais condicionamento físico. Eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma grande temporada. E eu acho que tem tudo. O grande ponto de interrogação é quem vai ser o treinador, né? Esse é um assunto que vem agitando a imprensa esportiva e não dá para saber, assim, diz que o Corinthians tem interesse no estrangeiro, né? Que o Duílio falou que conversou com alguns portugueses e para ele agora não há dúvidas. Ele quer um estrangeiro, ele não quer mais um brasileiro. Ele acha que os brasileiros estão ultrapassados. Isso que eu pude apurar, não sei se ele disse ou não de fato. A gente só repercute a notícia. Então, quem quer que venha o Corinthians, esse é o grande ponto de interrogação, porque o Fernando Lázaro está tirando o melhor dessa equipe. O Corinthians está jogando muita bola. É impressionante a qualidade desses jogadores. Esses caras têm nível de seleção ainda, alguns deles. Renato Augusto, para mim, tem nível de seleção. Paulinho, o William fez uma grande partida. O William tem espaço, tem qualidade de seleção. Espaço, não sei. Aí cabe o Tite avaliar e não eu. Mas que ele tem futebol para isso, ainda ele tem. Então, assim, é impressionante como tem qualidade essa equipe do Corinthians. Falta o tal do centroavante, diz que a patrocinadora pode ajudar na contratação do novo treinador. Agora, o grande problema é que aí a gente, mais uma vez, o que eu trago aqui é o que a gente pode repercutir. Que o Corinthians tem entrevistado alguns treinadores, alguns possíveis candidatos, e eles estão recusando. Então o momento. O Corinthians está vivendo na pele o que viveu o Flamengo e o que viveu o Atlético Mineiro. A decisão de mandar o Silvinho embora com o Campeonato Paulista rolando, eles sabiam que isso ia acontecer. Aí não adianta ser ingênuo e achar que, não, achei, a gente vai contratar fácil. Não, sabia que isso ia acontecer. E agora eles estão sentindo na pele. E não vai ser fácil. Não, se quiser um estrangeiro, não vai ser fácil. E aí começam o clamor de alguns comentaristas, né, pedindo, de repente, tentar trazer o Cuca, tentar trazer o Renato Gaúcho, o Odair Hellmann, brasileiros que o Odair não está disponível, mas o Cuca supostamente não está disponível, diz que não iria trabalhar essa temporada. O Renato Gaúcho está disponível, por exemplo. Então, por que não tentar esses caras, né? Eu não sei, assim, sincero, honestamente.
Eu vejo que o Cuca um baita treinador. Com esse elenco do Corinthians, ele iria ganhar um título. Na minha cabeça, isso é totalmente plausível. O Renato Gaúcho eu já não sei, mas pelos jogadores, pelo excesso de jogadores com muita qualidade, o Renato Gaúcho é um cara que consegue lidar com esse vestiário tranquilamente. Tranquilamente. O Odair Helma eu já não sei. Né? O Fernando Lázaro não consegue. O Fernando Lázaro está tirando o melhor desses jogadores, mas se eventualmente acontecer um problema de ego, o que eu acho que não vai acontecer, porque esses jogadores foram para o Corinthians com o objetivo de ajudar o Corinthians. Né? Eles poderiam atuar em outros clubes ganhando mais e eles optaram por ir para o Corinthians. Então eu imagino que eles estão focados em ajudar o Corinthians. Então, se o Fernando Lázaro poderia ser efetivado e fazer um bom trabalho, eu também acho que sim. Agora a dúvida é aquilo, né? É assim, você vai acreditar que o efeito Fábio Carille vai acontecer de novo? É muito difícil, né? É muito difícil. E volto naquilo que a gente sempre vem falando aqui. Não dá para achar que a exceção é regra, é a solução para os problemas. Então é um grande dilema que vai viver essa diretoria corintiana e tem que viver isso mesmo e tem que sofrer mesmo pela decisão que eles tiveram no final da temporada passada de manter o Silvinho. Né? Então cometeram um erro ali, agora vai ter que sofrer, agora vai ter que buscar, vai ter que ter paciência e o Fernando Lázaro está fazendo um grande trabalho e dá tempo para essa diretoria trabalhar. Agora o que eu acho é que a, a, a gestão corintiana tem que pegar mais pesado, né, em manter esse sigilo, enfim, os nomes que eles estão cotando, porque senão vai começar a virar motivo de chacota. Né? Fulano recusou, assim como aconteceu com o Atlético Mineiro. Então, cara, sabe, manter um negócio aos sete chaves com um ou dois, né? Enfim, entre o Duílio, o Alessandro e o diretor de futebol, que agora me falhou a memória o nome dele, então o Roberto de Andrade. Então tem que manter entre os três. Se vazar alguma coisa, um dos três se soltou, né? E não pode vazar essa informação. Tem que ir atrás do cara, tem que negociar, vai ser uma negociação muito difícil. Ainda mais se o Corinthians quiser trazer um estrangeiro, salários muito altos, mas a patrocinadora supostamente vai ajudar, então a Taunza, né? Então já é um alívio financeiro, já é algo que ajuda bastante, mas o Corinthians segue na busca, né? Então, para qualquer outro time que eventualmente queira trocar de treinador, fica aí, né? A menos que os caras já tenham pensando em treinadores brasileiros, como foi o caso do Grêmio. A gente mandou embora o Mancini, mas a gente já tinha o Roger Machado na manga. Então aí tudo bem, você vai mandar um treinador embora, mas você já tem a opção, você já tem o cara que você quer. O cara que segundo a avaliação, e a gente espera que isso tenha acontecido, segundo a avaliação do departamento de futebol, o Roger Machado é o cara que vai conseguir fazer aquilo que a gente quer e que o torcedor também quer. Então espero que isso tenha acontecido, espero eu, e não tenha sido na sorte. O Corinthians mostra que não estava preparado para a demissão do Silvinho, isso fica muito claro, e agora está tentando buscar um treinador que eles acham que condiz com a qualidade da equipe que o Corinthians tem e um cara que vai conseguir lidar com esses jogadores e que vai conseguir manter esse nível de atuação, né, do Fernando Lázaro. Se vai dar certo ou não, aí é perigoso, né? É perigoso, porque você trazer um treinador, por exemplo, vai trazer um português, um europeu, a multa rescisória é muito alta. E o Corinthians vai ficar preso a esse cara, a torcida gostando ou não, o cara conseguindo boas atuações ou não. O cara não vai abrir mão. Se o Corinthians mandar o cara embora, o cara não vai abrir mão de receber tudo que ele tem que receber. Porque ele vai embora do Brasil e que se dane, né? Se o torcedor corintiano vai pegar no pé dele, ele não tá nem aí. Ele vai sair do Brasil, vai voltar para a Europa, então pouco importa, né? No Brasil é diferente, né? Um treinador brasileiro, se ele exige, e como todo treinador exige, e tem o direito de fazer isso, mas de repente a torcida pega no pé, chama de mercenário, né? Como se o cara tivesse culpa, né? O cara tá lá, tinha uma multa rescisória, ele quer receber, e tá certo ele. Até porque a diretoria não deu respaldo, eu vou querer ganhar o que eu tenho direito. Então essas coisas que
que estão complicando a vida do Corinthians, né? Eu acho que não é só a recusa dos treinadores, mas é toda uma questão financeira, é um projeto, é o que os caras pedem, é o que o Corinthians pode pagar, é a mudança de país, é a mudança de cenário. Então tem todos esses fatores, né? Você ir pro Corinthians, que tem uma torcida do tamanho do Corinthians, pô, deve ser animal para um treinador. Mas ele sabe que é uma via de mão dupla. Ele pode ir bem e ser amado, mas ele sabe que se ele perder 2, 3 partidas seguidas, a torcida vai pedir a cabeça dele. E aí ele não vai ter mais espaço para trabalhar. Então, os caras sabem disso, né? Uma torcida de massa tem esse problema também. Tem o fator que a torcida empurra, que ajuda demais, mas tem também o aspecto negativo. E a demissão do Silvinho talvez seja algo que esses caras estejam olhando e falando, cara, não tem condição, mano. O que aconteceu com o Silvinho, que o Silvinho treinou o Lyon, né? Ele não é um desconhecido, os caras conhecem ele. O que fizeram com o Silvinho é uma sacanagem. Eu não vou me arriscar a ir pra lá e acontecer a mesma coisa comigo. Então fica uma mancha e os caras, obviamente, vão buscar se informar. Então esse é um problema que aconteceu, para mim, uma lambança da gestão corintiana, uma falta de convicção. O torcedor quer esse treinador logo, mas agora o torcedor tem que ter paciência, né? O torcedor quis a saída do Silvinho e agora tem que ter paciência, né? Que seja para bancar o Fernando Lázaro, que seja ele, então, né? Não tem o tamanho, né? Não tem a bagagem que o Corinthians precisa. Pode não ter, mas pediu a saída do Silvinho, agora vai ter que bancar o cara que tá lá, nem que seja temporariamente. E nem que, de repente, ele seja efetivado, tem que bancar a permanência dele, tem que ajudar o cara. Né? Porque é o que o Corinthians tem em mãos agora, o que o Corinthians pode oferecer pro seu torcedor. Essa novela ainda provavelmente vai se estender ainda um pouco mais. Né? Não vai ser fácil, as negociações não estão fáceis e vai se estender mais um pouco. Né? E o torcedor vai ter que ter essa tranquilidade, e a campanha que vem fazendo o Fernando Lázaro permite essa tranquilidade. Então, que o Corinthians use isso muito bem para escolher o melhor nome. O Corinthians não pode errar nesse nome. Então, use esse tempo, o cara tá jogando bem, tá fazendo o time jogar bem, não é o cara que tá jogando bem, tá fazendo o time jogando bem, tá fazendo substituições boas. Eu, inclusive, acho que o Fernando Lázaro pode recuperar até o futebol do Luan. Acreditem se quiser. O torcedor pode achar que eu tô sendo muito louco, mas eu acho que ele pode recuperar até o futebol do Luan. Colocou o Luan em campo aí nessa partida, eu acho que é possível. É algo que eu não vejo como surreal. Porque o que ele fez, a mudança de, de estilo do Corinthians com a saída do Silvinho é absurda. É absurdo que o Fernando Lázaro está fazendo essa equipe jogar. Então a gente fica nessa expectativa ainda de quem vai ser o treinador do Corinthians. É uma novela que vai se estender um pouco mais, repito, acredito que vai se estender e tem que se estender porque o Corinthians tem que ser muito assertivo. Tá? E com isso eu finalizo o podcast de hoje. Né? Hoje a gente vai ter algumas partidas também bastante interessantes, né? Santos e São Paulo, duas equipes que vêm sendo questionadas pelo seu futebol. A gente vai ter Botafogo, vai ter Vasco, Cruzeiro, né? Que pode retomar a liderança do Campeonato Mineiro, Juventude, né? Vamos ver se o Juventude se recupera aí desse início ruim no Campeonato Gaúcho. E é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Amanhã a gente está de volta com mais podcast para repercutir essa rodada dos estaduais. Tá certo, galera? Valeu demais, um forte abraço e até amanhã. Tchau!